Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, eu, Samuel e o Gabriel, para falar de um assunto muito importante com vocês, a nossa igreja, a nossa comunidade. E, como sempre, nós iremos para a Palavra de Deus para encontrar o que Deus quer nos dizer a respeito disso. Amém? É um assunto muito importante, então eu peço a sua total atenção e a sua intenção de, junto conosco, pôr em prática a Palavra de Deus. Amém? Então, o primeiro texto que nós vamos ler hoje é ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Então nós vemos aqui, enquanto o homem ainda estava sem o pecado, enquanto o homem ainda estava vivendo a plena vontade de Deus. Deus tinha dado ao homem não somente a vida, não somente o sopro de vida e o relacionamento com Deus, mas aqui nesse texto especificamente Deus dava a ele um propósito. Um propósito que ainda não se encerrou, um propósito que ainda está vivo comigo e com você. Aqui nesse texto, o propósito de cuidar do jardim, cuidar da criação de Deus. Então, visto isso, nós podemos dizer que é minha responsabilidade, a responsabilidade do Gabriel e a sua responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Nós não podemos fugir disso, nós muito menos podemos ignorar isso. A ação é um pecado, mas a omissão também é um pecado. Então eu digo para você que você precisa responder a Deus em relação a esse propósito de cuidar da criação. Amém? Nós vamos aprender um pouco hoje sobre como cuidar dessa criação, mas o primeiro passo é você tomar noção desse propósito e tomar uma decisão de dizer assim: eu vou cumprir o propósito que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, desde o Éden. Gente, além disso, iremos ver também a carta de Paulo aos Romanos, ali no capítulo 8, no versículo 22, onde ele diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. E a redenção do nosso corpo. Então o que nós vemos aqui? Nós como santos, a criação de Deus, toda a criação, ela aguarda ansiosamente para que nós cumpramos o nosso propósito. Desde lá de Gênesis. Nós vemos em Gênesis, nós vemos aqui em Romanos. O propósito continua sendo um. O propósito de Deus continua sendo: cuidemos da nossa criação. Cuidemos dos nossos irmãos, sim, amando nossos irmãos, amando todos, mas principalmente amando a criação de Deus e cuidando da nossa ecologia. Isso é algo muito importante que não pode ser ignorado por mim e por você. Amém? Agora o Gabriel vai passar algumas informações também para vocês, mas lembre-se, o propósito de Deus para nós também inclui cuidar da criação dele, cuidar da ecologia. Agora nós vamos para algumas ações que nós vamos tomar como igreja para cuidar do nosso planeta nos próximos meses, tá? Então, primeiro eu queria lembrar vocês como é que faz para você reciclar o seu lixo. E não sei se você lembra das cores das lixeiras. A primeira lixeira que a gente aprendeu é a lixeira azul, que é direcionada para o descarte de papel. A segunda, a lixeira amarela, que é direcionada para o descarte de metal. A vermelha é direcionada para o descarte de plástico. E a verde é direcionada para o descarte de vidro. A gente também tem a nossa lixeira marrom, que é direcionada para o descarte de materiais orgânicos. Então é importante demais você entender e saber quais lixeiras específicas para cada tipo de lixo e saber em quais você vai jogar. A gente vai deixar algumas lixeiras dessas espalhadas pela igreja, então é importante que você preste atenção em qual lixeira você vai estar descartando o seu lixo e tá bem ligado nisso. A gente vai ensinar as crianças também nesses próximos meses a respeito de reciclagem e o cuidado que a gente deve ter com o nosso planeta. Muito importante que você entenda a forma correta de descartar o seu lixo, para que a gente não acabe fazendo isso de forma errada e, por fim, destruindo a criação de Deus. Então, que você possa fazer isso de forma correta, aprender nesses próximos meses. A gente vai deixar os seus líderes e células responsáveis por fazer um momento na sua célula para compartilhar um pouco a respeito de como fazer isso de forma correta. Os seus discipuladores também vão estar ajudando vocês a fazerem isso. Então é importante demais que você entenda que não é só uma questão política, não é uma questão ideológica, mas é uma questão do seu mandato como cristão. Beleza? Pessoal, foi muito bom conversar com vocês a respeito disso. A gente volta para falar mais sobre isso nos próximos cultos. Valeu!